Graças e paz, irmãos. Mas um domingo, dia do Senhor, nós temos a oportunidade de aprender a sua palavra e de mergulhar no ensino profundo da Sagrada Escritura. Por isso que eu convido vocês a abrirem a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos fazer a leitura do versículo 31 até o final do capítulo, versículo 44. Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 44. Todos encontraram? Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, esteja cada instante atento à palavra do nosso Deus, para absorver o seu ensino. Bem, palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31, diz: E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de eu ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não o queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que foi enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Amém. Oremos. Senhor Deus, bendito e supremo, de Pai, esse momento no qual nós nos curvamos à Tua perfeita palavra, palavra que procede de Ti. Eu clamo a Ti, ó Deus, em favor de mim e dos meus irmãos aqui presentes, para que o Senhor não deixe que absolutamente nada, de nenhuma natureza, nos distraia desse momento de ensino da Tua palavra. Que nenhuma inquietação dos corações aqui presentes possam fazer perder os detalhes do Teu ensino precioso. Eu te peço que com Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine os nossos corações. Que o Senhor traga luz às nossas mentes, ao nosso entendimento, para compreender a profundidade da riqueza da Tua glória, do Teu ministério, do Teu poder, da excelência da Tua divindade, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito, ó Pai, me ilumine de forma especial para poder proclamar as virtudes do Teu reino, para que não saiam palavras da minha boca que não condizam com a Tua verdade, mas que tudo que eu fale seja vindo de Ti, ó Deus, para a edificação do Teu povo, da Tua igreja. Em nome de Jesus eu clamo a ação poderosa do Teu Espírito, que nos tira da vida para a morte, que remove o coração de pedra e coloca um de carne no lugar apto para o Teu Evangelho.
É isso que eu clamo nessa manhã. Em favor de todos, eu oro pelo teu santo nome, Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje tem por título A Cura que os Homens Necessitam. A cura que os homens necessitam. Você provavelmente, é quase certo, isso que é uma coisa um tanto comum, conhecem pessoas que procuraram igrejas para que, pelo poder de Cristo, fossem curadas. Ou para que, pelo poder de Cristo, alcançasse alívio de seus sofrimentos, suas dores, de suas inquietações, de qualquer ordem, de qualquer nível. Ou quem sabe até procuraram a igreja, Cristo, buscando uma solução para os seus problemas mais complexos. Não é incomum, infelizmente, não é incomum nós vermos propagandas de algumas igrejas usando o nome de Cristo, oferecendo diversos tipos de alívio por meio de campanhas espirituais. Você vê campanha para você encontrar o melhor emprego, campanha para a libertação espiritual, em algumas tem até um nome próprio, a exceção do descarrego, campanhas de curas miraculosas, campanhas em favor das famílias, campanhas contra os vícios, campanhas. Parece até a mesma estratégia daquele esoterismo clássico que todos conhecem. Eu trago o seu amor em 7 dias. Claro, com um agravante imenso, usando o nome de Cristo no slogan dessa campanha. Apesar de muitas dessas práticas serem, obviamente, claras distorções da mensagem do Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus, nós reconhecemos sim que nele reside a solução para todo e qualquer problema nosso. A solução para todos os nossos anseios. É bem verdade que ele tem poder para solucionar qualquer necessidade que bata a nossa porta. E por vezes, e por muitas vezes, o Senhor usa o caminho do sofrimento e do desespero para fazer com que a gente perceba que a maior necessidade das nossas vidas é Ele mesmo. Muitas vezes você viverá no caminho do sofrimento, da dor, até perceber que Cristo é a necessidade suprema da sua vida. Portanto, se nós nos achegamos a Cristo por causa de alguma carência da vida, que alguma coisa nos sufocou por algum tempo e nos fez reconhecer finalmente que as nossas forças se esgotaram, que era insuficiente o nosso próprio labor e que precisamos de uma ajuda superior e que finalmente reconhecemos que nele, em Cristo, o amoroso e misericordioso Deus é eficiente para nos socorrer. Então o que você tem que fazer nesse exato instante é louvar a Deus pela dor, pela necessidade que bateu na sua porta. Porque é por meio dela que você enxergará a principal de todas as necessidades. Porém, querido irmão, não se esqueça que essa disposição de vir a Cristo, de vir a Jesus, pelas carências comuns, ela não pode ser o que te sustenta diante dele, o que te prende a ele, o que te mantém vindo buscar a sua face. Aquele que se achega a Cristo pela via das dores, pela via dos sofrimentos, tão logo perceba a grandiosidade de Cristo, ele também deve perceber a profundidade da sua real necessidade, da necessidade suprema que está batendo na sua porta desde que você nasceu. Qualquer homem que vem a Cristo procurando nele achar um médico para os seus problemas pessoais deverá, obviamente, passar pelo diagnóstico, pelo exame perscrutador daquele que tem os olhos como chamas de fogo, daquele que sonda os corações e que nada passa despercebido ao seu perfeito exame. Todo aquele que busca Jesus como médico terá que ser examinado por ele. E sempre, o diagnóstico é o mesmo. Pois
infelizmente, a mesma doença se alastrou por toda a humanidade. A mesma profunda tristeza corroeu todos os corações humanos que provém de Adão. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. É por causa dessa doença, é por causa do pecado, que é a pior das enfermidades, das quais todas as outras enfermidades derivam. Observe, todas as outras enfermidades derivam do pecado. É por causa dessa enfermidade terrível, perversa, que importa que nós estejamos unidos a Cristo para sempre. Somente Ele é um médico de fato habilidoso para tratar essa doença e para curar ela perfeitamente. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que possamos receber fora dele. Bem, se você veio a Cristo por causa dessas dores e reconheceu nele essa profunda necessidade, você pode louvar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, pelo sofrimento, porque Ele me fez enxergar onde está a solução real para os meus problemas. Ele me fez ver a vida eterna. Agora, na segunda metade do capítulo 4 de Lucas, que era médico por sinal, ele continua a narrar os feitos daquele que de fato é o médico por excelência. Lucas, o médico, narrando os feitos de cura perfeitos do médico por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos o relato do evangelista, de como Jesus foi expulso de Nazaré. Na semana passada nós nos debruçamos desse texto. Ele havia sido expulso da cidade onde foi criado, onde passou a maior parte de sua vida, depois de ensinar com excelência a palavra de Deus na sinagoga no dia de sábado. Lucas escreveu sobre como as pessoas daquela cidade, que conheciam Jesus desde a sua tenra infância, como aquelas pessoas se revoltaram com o ensino público de Cristo. Quando Jesus disse na sinagoga que aquela profecia de Isaías, aquelas profecias messiânicas estavam se cumprindo nele. Ele era o Messias prometido, enviado por Deus, proclamado pelos profetas desde o início de tudo. E aqueles homens se iraram, não porque não criam nos seus feitos, não porque duvidavam da fama que se espalhavam, não porque podiam contestar o seu ensino, porque eles mesmos atestaram que o ensino era maravilhoso. Mas eles se iraram contra a soberania de Deus. Eles foram incrédulos ao não reconhecer que Cristo, que esteve o tempo todo, por 30 anos perto deles, era o Messias prometido. A incredulidade daqueles homens fez com que eles tentassem matar o próprio Salvador prometido. Veja, a incredulidade deles fez com que eles tentassem matar o Cristo, empurrá-lo do monte. Mas Jesus, claramente, ele não se deixa abater por isso. Ele tinha uma missão muito mais que excelente para cumprir. E logo, a sua jornada, ela continua. Ele não perde tempo com depressões, com tristezas. Olha, o povo me rejeitou, e agora? Não. Imediatamente ele continua a sua jornada. Logo ele retorna para Cafarnaum, cidade onde já havia feito grandes coisas, e promoveu agora o seu ensino perfeito ali também. Eu peço que você acompanhe comigo os versículos 31 e 32. O evangelista escreve: E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aqueles homens estavam maravilhados com a palavra de autoridade que saía da boca de Cristo. Duas coisas merecem destaque nesses dois versículos aqui.
Primeiro, nós temos a obediência de Jesus ao quarto mandamento. O mandamento de guardar o sábado, ele não negligenciou em momento algum o culto no dia reservado para isso. A gente vai ver em versículos anteriores, ele já tinha dito que no sábado ele estava ensinando na sinagoga. Agora, mais uma vez, no sábado ele estava ensinando na sinagoga, quando as pessoas se reuniam. Ele não usou uma desculpa dizendo assim: eu sou Deus, eu tenho comunhão perfeita com o Pai, então se eu estiver em qualquer lugar eu tenho comunhão com o Pai. Ele não fez isso, coisa que talvez alguns de nós façam em algum momento da vida. Portanto, encontremos em Cristo um exemplo de fidelidade ao não abandonar a casa do Senhor, ao não abandonar o culto, o lugar onde o povo de Deus está reunido, para fazer outras coisas, para ter outras atividades. Então, essa é a primeira observação. Nós temos a obediência perfeita. Não é à toa que Lucas, nesse capítulo só, ele já fala 2 vezes. No sábado Jesus estava na sinagoga, agora no sábado Jesus estava na sinagoga de novo. Em segundo lugar, nós temos o seu ensino perfeito, com autoridade. O Escrito nos diz que o seu ensino perfeito, com a sua autoridade perfeita, fez com que os homens naquele lugar ficassem maravilhados. Eles ficaram maravilhados. Observe que isso deve ser uma coisa que você deve levar em conta quando estuda a palavra de Deus, os seus contextos imediatos. Isso é muito importante, para que você extraia algumas coisas mais profundas dessas verdades. Observe que aqueles homens que ficaram maravilhados, sábado após sábado, provavelmente durante toda a sua vida, eles se reuniam nas sinagogas, eles ouviam ensinos de homens que eram considerados mestres, escribas, fariseus, ouviam toda a pregação dos profetas, ouvia a pregação da lei, sábado após sábado. E quando não estavam na sinagoga, esse era um assunto comum em seus lares, em outros círculos. Provavelmente por toda a vida, aqueles homens, eles viviam imersos em diversos tipos de ensino da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Mas é mediante o ensino de Jesus, é mediante as suas palavras graciosas, a pregação da graça, não a pregação do legalismo, mas a pregação da graça, do favor que o Deus soberano entrega por amor. É mediante a pregação da graça que aqueles homens ficam estupefatos, surpresos, maravilhados. Porque tudo agora, de fato, passa a fazer sentido. Sempre, sempre foi pela graça. Nunca o ser humano mereceu nada diante de Deus. Vocês leram há poucos instantes Gênesis 6, que fala da corrupção total dos homens, a ponto de Deus ter que enviar um juízo quase que universal. Qual a diferença do ensino que eles ouviam de Jesus para o que eles ouviam dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes daquela época? Qual a diferença? O texto nos diz que Jesus pregava com autoridade. Isso não significa, talvez a gente use a palavra autoridade muitas vezes de forma errada, equivocada no nosso dia a dia, associando ao autoritarismo, a arrogância, a imposição da voz. Não é isso. A questão da autoridade de Cristo está na essência graciosa, na essência bondosa, misericordiosa e verdadeira do seu ensino, que fazia um contraponto gigantesco com as distorções hipócritas, com as distorções legalistas, com regras e mais regras que os escribas, os fariseus ensinavam, dizendo: olha, para você alcançar o favor de Deus, você tem que fazer isso, e você tem que merecer por causa disso, e fazer mais aquilo outro. E Jesus pregava agora com autoridade, porque a essência do seu ensino era verdadeira. Porque o seu ensino era profundo e totalmente eficiente. E depois de suas benditas palavras, que deixaram todos aqueles homens maravilhados, o evangelista ele relata um caso de possessão demoníaca dentro da sinagoga
diante de todas aquelas pessoas. E Jesus age imediatamente naquela situação. Em primeiro lugar, temos nessa mensagem a autoridade de Jesus sobre as hostes espirituais. Jesus tem autoridade suprema sobre as hostes espirituais. Vejamos, meu querido irmão, a perversidade, a imundície da ação demoníaca. Em contrapartida, também vejamos a autoridade de Cristo, no seu caráter restaurador, libertador, purificador, bondoso. A sua obra, como ela é magnífica. Como aqueles homens que estão imersos no pecado estão à mercê dos poderes das trevas. E como em Cristo são totalmente purificados. Esse texto nos ensina sobre isso. Versículos 33 e 34 dizem assim: E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Observe. Jesus tinha acabado de pregar palavras graciosas que deixaram as pessoas maravilhadas. E do nada surge um homem possesso. E eu gostaria de destacar aqui alguns pontos da ação perversa dos espíritos imundos. Nós conhecemos como demônios. Versículo 33 nos diz que esse homem apareceu e gritou em alta voz diante de todos. Aqui está relatado a escravidão em sua expressão máxima. Observe, a escravidão em sua expressão máxima. Eu li para vocês, citei há poucos instantes, o texto de Paulo em Romanos 3:3, diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso na carta aos Romanos, sobre como o pecado escravizou toda a humanidade. Fez com que todos os homens, em todas as áreas da sua vida, em todas as suas faculdades, tornasse inclinado para o pecado, para o erro, para o engano, para a maldade, quer fisicamente, quer mentalmente, espiritualmente, em todas as áreas. Porém, alguns, infelizmente, experimentam uma ação mais terrível. Alguns, infelizmente, experimentam uma situação muito mais degradante. E essa é a expressão máxima da escravidão que o pecado impõe aos homens. Eu peço que os irmãos estejam muito atentos na mensagem. Sem dúvida, essa escravidão, essa perversão moral, ela é uma consequência da queda do pecado. O pecado deixa o homem totalmente à mercê. O homem que está sem Deus, ele está desprotegido espiritualmente. E é um estado degradante e imundo. Aquele homem não tinha controle de si mesmo. Aquele homem não tinha controle do seu corpo. Não tinha controle da sua mente, da sua voz. Um espírito imundo usava ele. E eu tenho certeza que se eu falar com vocês, qualquer um de vocês vai concordar que a escravidão é uma coisa terrível. A escravidão é algo terrível. Uma pessoa dominando sobre a outra, forçando ela a trabalhar ou a fazer qualquer outra coisa mediante maus tratos. Agora imagine você, uma pessoa sendo forçada por dentro, possuída de fato por um ser maligno, imundo, com o qual seu único objetivo é fazer o mal, promover a mentira, promover o engano. Essa é a situação mais degradante da qual uma pessoa pode passar. Infelizmente, alguns ainda buscam isso. Versículo 34 nos relata a indagação daquele espírito imundo. Ele diz:
O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Ele faz uma pergunta, depois faz outra. Você veio para nos destruir? E depois ele diz e reconhece quem Deus é, quem Cristo é. Eu sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Então temos aqui uma indagação espantada do espírito imundo. Por quê? Aquele espírito imundo que nunca obedeceu ninguém, que possuía os homens, que estava ali o tempo todo, agora ele fica espantado. A resposta é: por causa do poder soberano de Cristo. Por causa da sua presença pura e perfeita. Por causa da sua soberania, do seu reino eterno. Aquele espírito imundo, ele indaga espantado. E depois, a sua pergunta reflete um medo da repentina condenação, que eles sabem que a qualquer momento sobrevirá sobre eles. A qualquer momento, a condenação virá. E aquele demônio perverso, ele diz: o Senhor já veio agora me condenar. Eu ainda não terminei de fazer as minhas maldades. Aqui fica muito claro a loucura do ateísmo. O ateísmo é uma loucura. Eu sempre cito a frase do Charles Spurgeon, de que o ateísmo é um pecado muito estranho, que nem mesmo os demônios ousaram praticá-lo. O que acontece aqui, meu irmão, é um relato surpreendente de que nem mesmo os espíritos mais imundos, mais malignos que pairam sobre a terra, procurando como leões ferozes a quem tragar, nem mesmo eles podem negar a suprema verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o soberano do universo, soberano dos reis da terra. Aquilo que os homens de Nazaré fizeram ao tentar matar a Cristo, expulsando eles, nem mesmo os demônios puderam fazer. Pois diante de Jesus eles tremem e se curvam, pois Jesus é Deus, o Deus puro e soberano. Aquele demônio, ele diz: eu sei quem você é, o Santo de Deus. Para você ver a loucura da humanidade, para você ver a loucura do ateísmo, nem mesmo aqueles que são chamados imundos, o espírito imundo, o demônio caído, expulso dos céus pela sua perversidade, nem mesmo eles podem negar a verdade. Por aí você tira o tamanho da perversão de um homem quando eles dizem não crer que Jesus é o Cristo. Ou como fazem como os homens de Nazaré fizeram, expulsaram Jesus da cidade. Tentaram matá-lo. Aquele demônio diz que Jesus é o Santo de Deus. Isso é verdade. Em 2 níveis, pelo menos. Não só que ele é santo, totalmente puro, inculpável, imaculado, sem nenhuma mancha sequer, sem nenhum traço de sujeira moral. Mas como ele também é santo, no sentido da palavra de separado. Ele é totalmente separado, distinto, preparado para o seu ministério perfeito, para fazer a obra de Deus. E aquele que está em Cristo, que se torna uma nova criatura, torna-se como ele, santo, separado desse mundo. No versículo 35, está a reação de Jesus diante de todos. Diz assim: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. O nosso Senhor, meu irmão, ele não dá palco para os demônios, como alguns falsos mestres gostam de encenar na TV. Na verdade, se alguém encena uma coisa dessa, é de suspeitar que de fato esteja endemoniado. Jesus dá ordens claras e soberanas para aquele ser maligno. 2 ordens bem claras. Ele não fica debatendo, conversando, cale-se e saia. E evidentemente, não pode se extrair nenhuma conversa poderosa, nenhuma conversa proveitosa
nem uma conversa verdadeira de um ser que existe somente para escravizar, de um ser que existe para manipular, para oprimir, para matar. Jesus não fica conversando com ele, cale-se e saia. E a reação final daquele demônio, subjugado pelas palavras onipotentes, toda poderosa de Cristo, é uma só. A atitude daquele demônio é uma só. Ele tem que obedecer. E ele faz isso com ira, com fúria. Ele obedece à ordem divina. O texto nos diz que ele joga o homem no meio de todos e sai. Porém, por causa das palavras de Cristo, ele não pôde causar nenhum dano àquele homem. O que está relatado. Não, você não vê uma luta. Não tem um cabo de guerra. Não tem um debate. Jesus fala, ele retruca, Jesus rebate. Não tem isso. Não tem uma reação contrária. Nada do tipo. O demônio, opressor, maligno, imundo, ele simplesmente obedeceu à voz do soberano Deus e saiu. Essa cena ocorre na sinagoga diante de todos os homens. E era mais um atestado público da perfeita autoridade de Jesus. Lucas descreve a reação de todos que estavam presentes. Eles ficaram admirados. Aqueles homens simplesmente ficaram admirados com tudo aquilo. Uma verdade importante que não é trazida no texto é que você deve saber que nem todas as pessoas que estão possessas, endemoniadas, elas agem de forma a demonstrar nos trejeitos, por alteração de voz, ou coisas do tipo. Nós temos o relato, como já lemos em João, de que quando o diabo entrou em Judas, ele não fez nenhuma dessas coisas. Ele não sacudiu o homem para lá e para cá. Ele saiu dali e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas Lucas, ele relata como as pessoas se admiraram com tudo aquilo. O versículo 36 e o versículo 37 diz assim: todos ficaram admirados e comentavam entre si. Eles começaram a se olhar uns aos outros. Meu Deus, o que está acontecendo? Eles ficaram surpresos. Eles disseram: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Teve briga. Talvez você lesse alguns relatos de exorcismos da época, ou até de eras mais modernas. Você vê coisas demoradas, de horas, com métodos, com luta, com dor. Não tem isso aqui. Jesus age com autoridade e poder, e os espíritos imundos obedecem a ele. Versículo 37 diz: e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Então, aqui está bem claro a admiração das pessoas ao verem a ação poderosa de Jesus diante de todos. Que palavra é esta? Temos aqui a palavra de autoridade, a palavra de poder daquele que está acima de tudo e de todos. Ele que é o soberano dos reis da terra. Jesus, ele tem poder sobre as hostes espirituais. Ele domina sobre qualquer classe de seres viventes. Quer no mundo físico, quer no mundo espiritual, o Senhor Jesus tem poder sobre tudo. Em cada ato do ministério de Cristo vai ficando mais evidente a autoridade de Jesus. Na primeira parte, como lemos agora, no versículo 32, todos eles se espantavam com a autoridade de Jesus no seu ensino. Agora, novamente, na mesma passagem, no mesmo momento, eles ficam espantados, admirados com a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. Note também que os feitos miraculosos de Jesus não são meras demonstrações de poder. Jesus não está ostentando a glória que tem, a sua divindade diante de todos. Não é isso. Todos os seus feitos extraordinários que ele fez diante dos homens condizem com a natureza do seu ensino.
No versículo 18, quando Jesus ele interpretava lá em Nazaré a profecia de Isaías, como se cumprindo nele mesmo, Jesus havia dito que traria libertação aos cativos, que traria liberdade aos oprimidos. E tudo isso se cumpre também nos seus portentosos feitos. E continua se cumprindo hoje, toda vez que alguém se converte, e toda vez que alguém é liberto da escravidão do pecado, toda vez que alguém é liberto da opressão dos poderes satânicos. Continua se cumprindo hoje do mesmo jeito, porque Ele é o mesmo poderoso e soberano Deus. Então, os seus feitos não são meras demonstrações de poder. Não são demonstrações de que Ele está acima dos homens normais. Mas aquilo que Ele realizou, os seus milagres perfeitos, Ele fez para testar o seu ensino. Eu estou dizendo que eu vou trazer liberdade para você na escravidão do pecado, e eu vou provar trazendo liberdade primeiro espiritual para você. É isso que Jesus faz diante dos homens. A consequência desses feitos incríveis é que a fama de Jesus se espalhava mais e mais. Assim como já acontecia pelo relato de Lucas, nesse mesmo capítulo, no versículo 14. É interessante como Lucas, ele faz repetições de coisas para enfatizar como elas são verdadeiras. A fama de Jesus estava se espalhando, e não era à toa, não era sem motivo. É porque ele demonstrava verdadeiramente o seu poder. Demonstrava que a sua palavra de autoridade não era uma palavra vazia como a dos fariseus, que dizia, faça assim, mas fazia diferente. As suas palavras eram graciosas e ele libertava de fato as pessoas. O seu poder condizia com o seu ensino. Em segundo lugar, temos a autoridade de Jesus sobre o mundo físico. Se agora ele já demonstrou publicamente a sua autoridade sobre o mundo espiritual, agora ele demonstrará também a sua autoridade sobre o mundo físico. Versículos 38 e 39 diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Temos aqui agora a continuação imediata da cena anterior. Depois de um culto extraordinário, alguém diria nos nossos dias, depois de um culto poderoso, em Cafarnaum, o Senhor se dirige agora à casa de Simão, mais conhecido como Pedro, tá? Em os outros evangelhos relatam, né, Pedro e André, que são os irmãos. Então Simão Pedro, ele tinha uma sogra, tá? Interessante, né? Isso rebate muitos ensinos estranhos, né, do catolicismo romano, né? O evangelista narra que a sogra de Pedro estava doente. É interessante que os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, eles também trazem essa mesma cena. Eles relatam essa mesma cena. Mas Lucas, ele traz um detalhe interessante. Ele traz um detalhe a mais. Ele escreve que ela não só estava com febre, como os outros evangelhos relatam, mas ele disse que a febre da sogra de Pedro era muito alta. E talvez esse detalhe surja no evangelho de Lucas pela preocupação que ele tinha com a precisão dos fatos e também por ele ser um médico e entender a gravidade de uma febre muito alta naqueles dias. Porque uma febre muito alta nos nossos dias, com a medicina avançada, já é uma coisa perigosa. Mas naquele tempo, há 2000 anos, era uma coisa bem mais complicada de se tratar. Está escrito que eles pediram a Jesus em favor dela. Eles olharam para a sogra de Pedro, doente, acamada, e pensaram, é Cristo que pode socorrer. Alguém que faz tão grandes, tão feitos gloriosos como ele fez ali, expulsando um demônio, apenas com o poder da sua palavra. Por que essa doença? Isso acontece, evidentemente, porque eles reconheciam, né, que Jesus era um mestre que podia trazer a cura. Temos aqui um exemplo muito grande e importante, um ensino que nós devemos levar para a nossa vida, de confiarmos em Cristo em toda e qualquer circunstância. Nós às vezes buscamos primeiro todas as soluções que estão ao nosso alcance
para tentar resolver os nossos problemas, para só depois, quando a gente é frustrado em todas elas, a gente lembra, eita, agora nada deu certo, eu vou orar. Eu vou ver se Jesus me ajuda. A nossa disposição tem que ser contrária. Nós devemos primeiro buscar a Cristo. Isso não significa uma apatia no estado de vida. Busque a Cristo, peça ao Senhor, e aí você age. Cristo, o Senhor, deve ser sempre o nosso primeiro pensamento, a nossa fonte inesgotável de socorro, em toda e qualquer situação. O relato de cura daquela mulher, da sogra de Pedro, é algo muito simples. E a sua simplicidade faz com que seja, ao mesmo tempo, extremamente extraordinário. Porque talvez a gente lê as coisas simples, mas não entenda que a simplicidade revela o quão extraordinário é o feito. Você não tem Jesus fazendo alguma encenação, fazendo algum gesto, uma autopromoção, dizendo, olha, venham todos ver o que eu vou fazer. Que é relatado que Jesus ele repreendeu a febre, ou seja, ele deu ordens para que a doença fosse embora, e a doença simplesmente foi embora. E de modo nenhum você deve pensar, como alguns erroneamente ao ler esse texto, pensa que essa doença era de natureza espiritual. Algumas pessoas tendem a levar para esse lado. Ah, se Jesus repreendeu é porque era de natureza espiritual. Não, o texto não está falando isso. O texto está querendo revelar justamente que Jesus ele é poderoso para toda e qualquer situação. Jesus tem poder sobre todas as circunstâncias do mundo físico. Ele é o Deus onipotente, perfeito e poderoso. Nada está 1 milímetro sequer fora do seu alcance. Outra verdade que a gente pode extrair aqui é que o Senhor Jesus ele não faz obras pela metade. Em nenhum tipo de obra. As curas que ele realizou foram curas perfeitas. Não era meia cura. Não era uma cura que a pessoa ainda precisava ficar ali um tempo de repouso. Não era meia libertação do cativeiro demoníaco. Não é meia salvação, porque a gente lê o relato de que aquele que ele começou a boa obra, ele mesmo terminará. A cura que ele realiza naquele dia, e todas as outras que ficam relatadas no Evangelho, foram curas perfeitas. Outro grande ponto que merece destaque nessa cena é a atitude da sogra de Pedro ao ser curado. Ela não perdeu tempo descansando, até porque a cura foi perfeita. Ela não ficou fazendo atividades frívolas, desnecessárias. Assim que ela foi alvo de uma graça de Cristo, de uma ação poderosa, o que ela faz imediatamente é servir. Ela passa a servir. Portanto, quando você torna-se alvo de uma graça de Cristo, principalmente a graça salvadora de Cristo, não perca tempo. Simplesmente sirva. Você foi chamado para servir. Ele que é o nosso mestre, Ele que é o Senhor, Ele veio na forma de servo para nos ensinar essa verdade. Não há tempo a perder. Sirva. Então temos aqui essas duas verdades. Jesus domina sobre as hostes espirituais. Ele tem domínio sobre toda a natureza espiritual. E Ele também tem domínio sobre todo o mundo físico. Em terceiro lugar, nós temos a junção, a união dessas duas coisas. Jesus soberano em todas as esferas. Jesus é soberano em todas as esferas. O Abraham Kuyper, ele escreve que não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa gritar, é meu. Em todos os lugares, Cristo pode afirmar categoricamente que é dele, porque Ele é soberano do universo. Agora, a partir do versículo 40, Lucas relata como se encerrou aquele longo sábado. Versículos 40 e 41 diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Cristo, e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia,
para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Eu quero começar chamando a atenção para a expressão ao pôr do sol. Interessante como aquele povo judeu, né? Entendiam que o dia se encerrava ao pôr do sol, e eles esperaram aquele momento para levar os seus entes queridos para a cura. Aqueles que estavam necessitados foram levados ao pôr do sol, porque ali eles entendiam que finalmente podiam relaxar, né, do seu descanso estabelecido pela lei. E eles começaram a levar a Cristo. A fama de Jesus tinha se espalhado. Certamente, aquele sábado, essa notícia se espalhou por toda Cafarnaum, do que Jesus fez na sinagoga. E naquele mesmo dia, ao pôr do sol, quando deixava-se desconsiderar agora o sábado e passava a ser o domingo, o primeiro dia da semana, aquelas pessoas levaram muitos enfermos a Cristo. Ao anoitecer, todo mundo que tinha alguma necessidade física, necessidade espiritual, era levado a Cristo para receber cura. Naquele mesmo dia ficou evidente para todos em Cafarnaum que Jesus tinha poder não só sobre o mundo espiritual, mas também sobre o mundo físico. Que o Senhor Jesus dominava em todas as esferas da existência. Jesus curava enfermos e ele expulsava demônios. Mais uma vez, você não vê nenhum tipo de encenação sendo relatada. O que acontece aqui é o cumprimento de suas palavras de misericórdia e graça que ele já tinha feito. O Senhor se compadecia dos enfermos. Ele tinha piedade dos oprimidos. Em cada um deles está relatado que Jesus fez imposição de mãos, colocava as mãos sobre eles e curava-os. Curava cada um deles. Ele não fez isso porque ele não podia curar todos ao mesmo tempo. Não se esqueça que pelo poder da palavra, de sua palavra, ele formou o universo. Ele podia sim. Mas ele tocou em cada um, curando-os, para mostrar que ele queria ter um relacionamento pessoal com cada um deles. Fica claro nessa passagem, no alvoroço daquele povo, que a obra de Cristo era perfeita, que a obra do Senhor Jesus era completa. Ele não fazia nada pela metade. Não havia meia cura, não havia meia libertação. Ele realizava a sua obra com perfeita autoridade. O John Charles Riley, ele escreve de forma muito sábia que todos os atos de cura que o Senhor Jesus Cristo realizou foram escritos para que ficasse gravado em nossas mentes que Jesus Cristo é um médico designado por Deus para curar todos os males que o pecado trouxe ao mundo. Jamais, meu irmão, você deve se esquecer dessa verdade. Todas as corrupções da carne, todas as corrupções do espírito, elas recebem lugar na existência por causa do pecado, por causa da queda. E ao sobrepujar cada uma delas publicamente, Jesus está nos ensinando que somente Ele tem autoridade real para, de fato, arrancar o mal pela raiz. O mal real que causa todas elas. O que é que traz doenças ao mundo? O que é que traz a corrupção e a escravidão do pecado e a escravidão das possessões? Todas elas têm a raiz fixas no pecado. E o Senhor Jesus está dizendo, eu tenho poder para curar não só essas coisas, mas para arrancar de fato o mal pela raiz. Para destruir o poder do pecado. Para aniquilar o aguilhão da morte que mata todos que pecam. O versículo 41 também nos relata que os demônios, eles saíam das pessoas dando testemunho de Jesus. Testemunho público de Cristo na sinagoga. E também em público. Um disse na sinagoga, você é o Santo de Deus. Agora outros diziam, você é o Filho de Deus. E a reação de Jesus quanto a estas palavras que estão relatadas é essa. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus, ele recusava a confissão pública vinda de demônios. Isso acontece pelo menos por dois motivos. Jesus não aceitava aquela confissão pública. Um dizia que ele era o Santo de Deus, outro dizia que ele era o Filho de Deus. É verdade sim. Mas Jesus não aceitava aquelas confissões como atos de louvor. Por dois motivos, pelo menos.
Primeiro porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus ainda tinha uma grande agenda celestial para cumprir. E o seu ministério ele tinha um ritmo exato para acontecer. Até a cruz. E segundo, o Senhor não aceita nenhuma confissão pública de sua divindade sem que ela venha acompanhada de real transformação. O crer verdadeiramente em Cristo como santo e perfeito Filho prometido, aquele que viria pisar a cabeça da serpente, esse crer deve ser acompanhado de conversão real, de conversão verdadeira. Ou seja, com mudança de vida, com uma busca constante por santidade, coisa que nenhum daqueles demônios seriam capazes de fazer. Porque não foi dado a eles um plano de arrependimento. Mas para nós, sim. Para nós, foi dado. Pense bem nessa verdade. Pense bem no perigo de agir como os demônios. Mesmo sem estar endemoniado, muitos homens agem como os demônios. Se você professa a Cristo, se você conhece a boa teologia, se você conhece os detalhes da obra da salvação, e diz, olha, isso é verdade, está tudo escrito, é lógico. Mas se você não é realmente transformado de dentro para fora, você está agindo como esses demônios. Eles reconheciam a boa teologia. Eles olhavam para Cristo e diziam, olha, ele é o Santo de Deus. Ele é o Filho do Todo-Poderoso. E hoje, é dada a você a oportunidade de correr para os braços do Senhor. De não viver mais desordenadamente. Dizendo conhecer a Deus, mas sem nenhum relacionamento pessoal com Ele. Sem nenhuma transformação de vida. Hoje é dada a você essa oportunidade de fazer isso. O Senhor não aceita confissão sem mudança de vida. Por fim, o relato de Lucas, no capítulo 4, termina com essas grandes verdades. Aqui está o cerne do ministério de Jesus. Versículos 42, 43 e 44 diz assim: quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. O texto de Marcos, no capítulo 1, que relata essa mesma cena, adiciona a expressão que Jesus foi orar. Isso é importante, porque nos ensina que devemos ter momentos pessoais com o Senhor, momentos de comunhão com o nosso Deus. Cristo é um exemplo constante nas nossas vidas de alguém que faz isso, sendo Ele o próprio Deus. Então, quando amanheceu, Jesus saiu, se retirou e foi para um lugar deserto. E é dito que as multidões o procuravam. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Eles queriam reter Jesus. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. A multidão estava ali querendo reter Jesus em Cafarnaum. E às vezes a gente age assim, né? Nós devemos pensar o contrário daquela multidão. Não é reter Jesus e os seus ensinos para nós mesmos, como se fosse limitado a sua fonte de poder, de amor, de bondade, de ensino. Nós devemos propagá-lo para todo mundo, como o próprio Cristo disse que era a sua missão. Essa era a missão primordial do Senhor Jesus Cristo. Ele queria anunciar o Evangelho em todas as outras regiões. Ele queria anunciar as boas novas. Todos os seus grandes feitos apontavam para o seu ensino. Tudo aquilo que ele fez apontava para a chegada da salvação, a chegada do Messias. As boas novas, elas devem ser pregadas. E você não só não deve reter para você apenas, mas deve ser um instrumento de propagação do Evangelho. Jesus disse, para isso foi enviado. E depois ele também, ao ser elevado aos céus, ele nos dá essa missão, essa comissão de pregar a toda a criatura. Nós devemos ser imitadores dele também nisso. Ao termos nossos momentos a sós com o Senhor, de comunhão, e ao pregar a toda a criatura, sem reter o Evangelho para nós mesmos apenas.
O texto encerra dizendo que Jesus expande o seu ministério agora para a região da Judéia. Ele estava saindo da Galileia agora e indo também para a Judéia, que era onde ficava Jerusalém, o templo e o lugar onde ele mais na frente seria entregue e daria sua vida em nosso favor. O que é que nós concluímos desse texto? Meus queridos, cada um desses feitos miraculosos do Senhor Jesus, eles refletem a condição de todos os homens. O pecado, ele destruiu, ele manchou a perfeita criação de Deus. O pecado trouxe corrupção para nós. O pecado trouxe morte para os homens. Os relatos dos evangelhos, as boas novas de Cristo, eles apresentam o Senhor como aquele que é capaz de nos restaurar a perfeição natural para uma vida com um propósito real, para uma vida que busca a glória de Deus, para uma vida que se espelha no amor do Senhor Jesus em todas as coisas. O Senhor Jesus, ele pode restaurar a nossa essência verdadeira. Ele pode trazer luz à imagem que um dia manchamos, a imagem de Deus que carregamos. Quando estudamos a autoridade de Jesus, nós devemos perceber que é nele que se encontra o nosso corpo. É nele que se encontra as nossas forças quando estamos fracos. Nosso alívio nas aflições. Mas também a certeza plena da restauração na eternidade. Em Cristo, aquele que fez tudo isso, ele certamente cumprirá a sua palavra de nos restaurar para sempre. Portanto, a grande mensagem, quando nós entendemos o ministério do Senhor, toda a sua obra, a mensagem que fica para nós é: você deve confiar no Senhor, depositar nele as suas fraquezas e louvá-lo por elas, porque elas nos conduzem para mais perto dele. E muitas vezes é assim que nós percebemos a real necessidade da nossa vida. E a real necessidade da nossa vida é: eu preciso ser salvo, porque os meus pecados me levam à condenação. E Cristo pode me trazer essa salvação. Ele é poderoso para isso. E Ele é bom para isso. De eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus, Salvador misericordioso, soberano dos reis da terra, príncipe da paz, aquele que nos traz cura, alívio e salvação, aquele que carrega o nosso fardo, aquele que leva o nosso escrito de dívida na cruz do Calvário. É Cristo. Confie nele. Amém. Vamos nos colocar de pé.